Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 26. Os sacerdotes e os fariseus fazem um plano para prender e matar o Senhor Jesus, que é o Cristo. Depois que o Senhor Jesus terminou de dar todos esses avisos e também todos esses conselhos para os apóstolos dele, o Senhor Jesus então disse assim para eles: todos vocês sabem muito bem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e nesse mesmo dia o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores para ele ser crucificado. E no mesmo instante que o Senhor Jesus estava falando com os apóstolos dele, os líderes dos sacerdotes, os fariseus e também os líderes do povo de Israel se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote. Então, de comum acordo, todos esses homens fizeram um plano para prender o Senhor Jesus em segredo e condenar ele à morte. Esses homens de comum acordo decidiram assim: nós não vamos prender esse Jesus durante a festa, para que não aconteça uma revolta no meio do povo. Nesse mesmo tempo, o Senhor Jesus estava lá no povoado de Betânia, sentado em volta da mesa na casa de Simão o leproso. Então, uma mulher se aproximou do Senhor Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e a tal mulher derramou o perfume na cabeça do Senhor Jesus. Quando os apóstolos do Senhor Jesus viram o que a mulher tinha feito, eles ficaram muito revoltados com ela e disseram assim: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro poderia ser dado para os pobres. Mas o Senhor Jesus ouviu o que os apóstolos dele estavam dizendo e disse assim para eles: por que é que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres sempre vão estar perto de vocês, mas eu não. O que esta mulher fez foi perfumar o meu corpo para a hora do meu sepultamento. E eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Em todos os lugares desse mundo, aonde a mensagem que fala a respeito do reino do Senhor Deus for anunciada, o que essa mulher fez hoje aqui por mim também vai ser contado, para que o que ela fez por mim também seja lembrado. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para os apóstolos dele, imediatamente Judas Iscariotes, que também era um dos apóstolos do Senhor Jesus, saiu dali daquela casa aonde o Senhor Jesus estava e foi falar com os líderes dos sacerdotes. E quando Judas Iscariotes chegou no palácio de Caifás, aonde estavam reunidos todos os líderes do povo de Israel, Judas Iscariotes disse assim para os sacerdotes: quanto é que vocês vão me pagar para eu entregar Jesus a vocês? Então, os líderes dos sacerdotes pagaram a Judas Iscariotes 30 moedas de prata, para que assim Judas Iscariotes entregasse o Senhor Jesus nas mãos deles. E daquele momento em diante, Judas Iscariotes ficou esperando uma oportunidade para ele entregar o Senhor Jesus nas mãos dos líderes dos sacerdotes. Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os apóstolos do Senhor Jesus chegaram perto do Senhor Jesus e disseram assim para ele: mestre, aonde é que o Senhor quer que nós preparemos a ceia da Páscoa para o Senhor? O Senhor Jesus respondeu e disse assim: vão até a cidade de Jerusalém e procurem lá um certo homem e digam assim para esse homem: o nosso mestre mandou dizer assim para o Senhor: a minha hora chegou, os meus apóstolos e eu vamos comer a ceia da Páscoa aqui na sua casa. Assim que o Senhor Jesus terminou de falar, os apóstolos saíram e foram fazer o que o Senhor Jesus tinha mandado eles fazerem, e eles prepararam a ceia da Páscoa na casa desse tal homem. Quando anoiteceu, o Senhor Jesus e os 12 apóstolos dele se assentaram em volta da mesa
para comer a ceia da Páscoa. E enquanto eles estavam comendo, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: eu afirmo para todos vocês que esta é a verdade. Um de vocês vai me trair. Ao ouvirem o Senhor Jesus falar assim, os apóstolos do Senhor Jesus ficaram muito tristes e, um por um, eles começaram a perguntar assim para o Senhor Jesus: mestre, o senhor não está pensando que sou eu, está? O Senhor Jesus respondeu para os apóstolos dele e disse assim: quem vai me trair é aquele que come junto comigo no mesmo prato. Mas escutem com muita atenção o que eu vou falar para todos vocês agora. O Filho do Homem vai ter que morrer da maneira como está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria muito melhor para esse tal homem nunca ter nascido. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar, Judas Iscariotes, que era o traidor, disse assim para o Senhor Jesus: mestre, o senhor não está pensando que sou eu, está? O Senhor Jesus respondeu para Judas Iscariotes e disse assim para ele: Judas, quem está dizendo isso é você mesmo. Depois de todos esses acontecimentos, durante a ceia, o Senhor Jesus pegou o pão e agradeceu ao Senhor Deus. Depois de fazer isso, o Senhor Jesus partiu o pão e deu o pão partido para os apóstolos dele e disse assim para eles: peguem esse pão e comam ele, porque esse pão é o meu corpo que vai ser partido em favor de muitas pessoas. Em seguida, o Senhor Jesus pegou o cálice de vinho e agradeceu ao Senhor Deus. Depois de fazer isso, o Senhor Jesus passou o cálice para os apóstolos dele e disse assim para eles: bebam todos vocês desse cálice, porque esse é o cálice do meu sangue que vai ser derramado em favor de muitas pessoas para o perdão dos pecados delas, porque é o meu sangue que sela a aliança que o Senhor Deus fez com o povo dele. E eu afirmo para todos vocês que eu nunca mais vou beber desse vinho até o dia em que eu vou beber junto com vocês um vinho novo lá no reino do meu Pai. Depois que o Senhor Jesus e os apóstolos dele terminaram de comer a ceia da Páscoa, eles cantaram salmos de louvor ao Senhor Deus e saíram da cidade de Jerusalém e foram para o Monte das Oliveiras. Mas antes deles saírem daquela casa, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: nessa mesma noite, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois nas Escrituras Sagradas está escrito que o Senhor Deus disse assim: quando eu matar o pastor, todas as ovelhas dele vão ser espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou na frente de vocês para a Galiléia. Então, o apóstolo Pedro disse assim para o Senhor Jesus: mestre, mesmo que todos os outros fujam, eu nunca vou abandonar o Senhor. Nesse momento, o Senhor Jesus olhou para o apóstolo Pedro e disse assim para ele: eu afirmo para você, Pedro, que esta é a verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante por 2 vezes, você, Pedro, vai dizer 3 vezes que você não me conhece. O apóstolo Pedro então disse assim para o Senhor Jesus: mesmo que eu tenha que morrer, mestre, eu nunca vou dizer que eu não conheço o Senhor. E todos os outros apóstolos do Senhor Jesus disseram as mesmas palavras.